Seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. A gente está batendo um papo com os vereadores de Santarém para conhecer um pouco mais o dia a dia do parlamentar em Santarém. E hoje a gente recebe o vereador pelo MDB, Alexandre Maduro. Seja bem-vindo, Alexandre. Jonas, primeiro te agradecer o convite e dizer que já te conheço há tanto tempo, né, sempre prestando aí a boa informação, sendo um grande coordenador de grandes campanhas aí, já fizeste marketing de muitas, inclusive já participei em projetos passados de projetos vitoriosos, né, que você comandou. E estivemos juntos. Eu sei que teu trabalho tem muita ética, tem muito compromisso, tem muita verdade. Bacana. E agradeço o convite e vou estar aqui sempre à tua disposição. Maravilha, maravilha, Maduro. E para quem ainda não conhece, né, a nossa audiência, talvez algumas pessoas ainda não conheçam, quem é o vereador Alexandre Maduro? Jonas, eu tenho 40 anos, né, sou um cara simples, que vim lá do interior, sou filho lá da região do Aritapera. Meus pais moram lá, minha mãe foi professora há 30 anos lá, inclusive foi a minha primeira professora. O meu pai, a vida toda, um pescador, um produtor, né, um pequeno produtor, um pequeno criador de gado lá, onde toda a minha infância até a adolescência foi cuidar de gado. Eu era o vaqueiro do papai, né, ajudava na lida do dia a dia do campo. Estudei até os 14 anos lá no Aritapera e como não tinha mais estudo, médio na época não existia, eu vim para a cidade, né, aos 14 anos, e aqui estudei, e depois me formei em contabilidade, me pós-graduei em contabilidade, né? Tenho o MBA em contabilidade, auditoria e gestão tributária, que é a área minha, né? Diversifiquei negócios, né? Hoje trabalho tanto com serviço quanto com comércio, né? De algumas empresas que nós construímos, né? A gente gera emprego, gera renda. Eu acredito que hoje, Jonas, somado aí negócios nossos, negócios da minha família, incluindo meus irmãos, né? Minha esposa, a gente deve ter hoje quase 100 colaboradores de carteira assinada nos vários pequenos negócios da nossa família, né? E aqui casei, né? Sou casado com a Rosália, tenho um casal de filhos. A minha filha Yasmin, que tem 13 anos, agora em junho já faz 14 anos, já está uma moça, né? E o meu filho Vinícius, de 10 anos. Então, esse é o Alexandre, que muitos conhecem. E muitos talvez não conheçam o Alexandre na sua vida particular, na sua intimidade. Só conhece o Alexandre aqui de vida pública, mas quem conhece sabe toda a nossa história, que foi uma história de muito trabalho e que veio de uma vida muito simples e que continua com a mesma essência. Bacana, bacana. Então, antes de tudo, tu é um empreendedor, né, Alexandre? É um pequeno empreendedor aí que acredito muito em Santarém. Boa, coisa boa. É. O que que te puxou para a política? Alguém te convidou? Tu foste indo para a política quando percebeste que já estava lá? Ou tu, assim, sempre pensou em contribuir com a cidade sendo vereador, sendo político? Jonas, eu acho que a política ela vive no dia a dia de cada um de nós e a gente às vezes acaba não percebendo, né? E tudo gira em torno dela. Então eu, desde adolescente, sempre discuti política no colégio, no hall de amigos aí, mas de forma muito superficial, né? E em 2010 eu fui convidado para ser o NAF da Secretaria de Habitação, que era o Núcleo Setorial de Administração e Finanças, onde eu era o chefe desse setor. Nós fazíamos ali toda a prestação de contas, encaminhávamos a contabilidade central da prefeitura e posteriormente aos tribunais de contas, né? Inclusive, todas as nossas contas, 10, 11, 12, foram aprovadas, graças a Deus, né? Sinal que nós fizemos o que era certo. E em 2012 eu recebi um convite do então presidente do PTB à época, Beto Frazão, né? Que eu tenho uma relação de amizade, é um cara que é um irmão para mim. A minha esposa é prima da esposa dele, mas criada... A minha esposa veio do Ceará com 8, 9 anos de idade, foi criada pelos pais da esposa do Beto. Então, eu tenho uma relação como se ele fosse meu concunhado. E me fez esse convite, eu fui falar com o papai lá no interior, fui falar com a mamãe disse, olha, eu acho que tu tem que pensar direito, eu acho que a política não é para você, eu acho que você tem que estudar, você tem já que tava te encaminhando nessa altura, né? focar aí no que tu acha que tu tem vocação, mas eu acho que a política, infelizmente, ela tem um descrédito muito grande, né? As pessoas julgam muito, e eu te conheço, eu sei que tu és
correto, eu sei que tu não vais te desvirtuar dos princípios que até aqui tu chegaste, né? Que foram pelos quais tu foste criado, tanto você quanto teus irmãos. Então, eu vim, pensei, eu aceitei o convite de ser candidato a vereador, né? Então, em 2012 foi a minha primeira candidatura. E em 2012, Jonas, nós tiramos 2.110 votos. Você quase foi eleito nessa vez. Eu não fui eleito pela matemática eleitoral. Eu fui o 13º ou 14º vereador mais votado, candidato mais votado em Santarém. Entendi. Teve gente que teve menos votos Na e época entrou, entraram, né? salvo engano, 9 vereadores com menos votos que a gente. Eu tive, inclusive, o dobro de alguns vereadores que entraram à época, mas existe uma matemática eleitoral a partir do quociente partidário que o partido que eu estava, a coligação que eu estava, não alcançou esse quociente, por isso eu não fui eleito. 2012. 2012. Isso. Aí, em 2014, nós estivemos juntos na campanha Sim. do Chapadinha, onde você coordenava todo o marketing da campanha, toda a mídia da campanha. Eu era um coordenador municipal, o Chicão um coordenador regional, o Giovanni um coordenador geral, o João Paiva um coordenador administrativo e de agenda. E nós montamos ali uma estrutura, bora imaginar assim, uma estrutura amadora, primeira né, viagem, para jogar contra os times profissionais. E nós tivemos sucesso, né? Graças a Deus, certo. tanto com o Chapadinha quanto com o Hilton Aguiar. É. Né? Em 2016, eu vim candidato novamente a vereador. Fui cassado, fui impugnado, porque lá em 2012 foi feito um protocolo fora do prazo da nossa prestação de contas. Nós prestamos contas de forma extemporânea, a nossa prestação foi publicada, o próprio cartório eleitoral nos deu a certidão de quitação eleitoral circunstanciada e nós tínhamos todo o direito de pleno gozo político, né? Registramos a candidatura, posteriormente impugnada, divulgada em várias redes sociais na época, em Santarém, dizendo que eu não era candidato. Recorri a Belém, perdi em Belém de 7-0, recorri a Brasília e já reverti em Brasília depois do processo político eleitoral, onde eu ganhei por unanimidade no TSE, inclusive com 3 votos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa campanha, eu tirei em Santarém 1.804 votos. Um pouquinho menos que a primeira. Mas porque nós fomos caçados. Nós tivemos Não, uma candidatura... o tempo de campanha tu fizeste menos, né? Foi menos e nós Desgaste, eu acho que gastamos né? mais tempo discutindo um processo de impugnação do que, de fato, fazendo campanha. Fora o desânimo que vem em toda a equipe, né? Um balde de água fria que vem em todo mundo. Pensei em desistir e as pessoas que estavam comigo, não, bora. E nós tiramos 1.804 votos. Se não fosse a impugnação, eu acredito que nós teríamos sido eleitos. E em 2020... eu pensei em não vir mais candidato e dar um tempo, cuidar da minha vida particular, que graças a Deus estava caminhando muito bem, desde sempre dentro do que nós nos dispusemos a fazer, Deus tem nos abençoado e nos aberto muitas portas. Mas aí o sangue ali, a política ela corre na veia, né? Então bora, fomos para a terceira eleição, me filiei no MDB, e a anterior disputei no Podemos, né? Disputei no MDB e tiramos quase 2.700 votos. Nós fomos o 6º vereador mais votado em Santarém. Depois de vereador, eu me licenciei para assumir a Secretaria Regional de Governo. Fui secretário do governador Helder. Secretário regional, né, de governo? Isso, no oeste do Pará, quando o Enderson saiu para ser candidato a deputado federal. E fiquei lá por um tempo. Depois retornei à Câmara de Vereadores, né? Vim para uma reeleição, que foi essa última agora, de 2024, e nós fomos o 2º vereador mais votado em Santarém. Nós tiramos 5.107 votos. Nós dobramos a votação. Então, isso, contando essa história e fazendo esse contexto todo para você entender e para quem nos assiste entender como foi toda a nossa trajetória até aqui. Maravilha. E nesse intervalo, Jonas, eu fui assessor, que eu te falei, lá na habitação eu fui chefe do Núcleo Setorial de Administração e Finanças. Por um tempo fui assessor na Câmara Federal, do deputado Chapadinha, né? Fui um tempo diretor de saneamento da autarquia municipal aqui em Santarém, criada que era para substituir a COSAMPA, que nós fizemos, inclusive, um processo de caducidade para extinguir o contrato de concessão que a COSAMPA tinha, porque ela não cumpre e não cumpria com as cláusulas que estavam estabelecidas dentro das metas ali, conforme programadas, né? E posterior à Secretaria Regional. Então, já participei do Executivo e hoje no Legislativo. Tá novo ainda, mas já está bem fundamentado aí na política, né? Já tem uma carreira aí bem estruturada. Caminhando, né? Caminhando, né?
Tu, Maduro, hoje quando você nunca se imaginou sendo vereador. E hoje que você é vereador, como é que tá a sua... Você tá feliz como vereador, por ser vereador, por estar representando a cidade? Jonas, eu acho que a pessoa, quando ela se predispõe a sair da sua vida privada, sair da sua liberdade ali, digamos, da sua vida com uma determinada privacidade, vem para uma vida pública exposta, né? Ele tem que pensar muito bem no que ele quer. E eu sempre vi a política como uma ferramenta de transformação. Ela vai transformar uma sociedade para melhor se ela tiver pessoas com dignidade, com ética e com o entendimento de que você é um instrumento dessa transformação. Né? Você é um interlocutor da voz daquelas pessoas que não têm voz, mas que lhe dão o poder de representá-lo e poder apresentar demandas que de fato possam impactar lá na ponta a vida das pessoas. Então, eu entendo a política dessa forma, eu gosto de política, né? Eu vivo a política diariamente, sempre, não só na Câmara ali, mas no dia a dia, em reuniões, em grupo de amigos, onde você está, a política está envolvida. E a política, assim, Jonas, se você não gostar Não tem como e não participar, vai ter alguém que gosta, que vai participar, que vai ser eleito, que vai tomar decisões por você. Não tem espaço vazio na política. Não tem espaço vazio. Então, eu penso que o nosso mandato ele tem, sim, contribuído para a cidade, para o desenvolvimento, para a nossa região também, porque Santarém é uma cidade polo no oeste do Pará, né? É a terceira maior cidade do estado e é a cidade que faz a interligação com todas as demais aqui no oeste, né? É a terceira, mas talvez a segunda de maior estratégia, porque a segunda maior do estado é Ananindeua, que já é metropolitana, Belém. Então, nós temos pautado aqui, não sei se você tem acompanhado o dia a dia da Câmara, mas nós temos pautas importantes, debatendo algumas continuadas já do mandato anterior, que a gente já vinha debatendo. Por exemplo, a Zona Azul, né? Foi uma das pautas que a gente bateu muito. Quando instalada, colocaram quase que a cidade toda. Né? E eu fui para cima, nós fizemos reuniões no CDL, chamei todos os comerciantes, lojistas ali, representantes de classes, a sociedade como toda, e fomos dialogar com o governo e pedimos a redução, que foi atendida em parte, né? E uma série de coisas que nós pontuamos ali dentro das ponderações feitas em audiência no CDL. Agora a gente continua com essa pauta tentando extinguir esse contrato. Existe uma empresa da Bahia que explora esse contrato aqui, né, que ganhou uma licitação pregão, ganhou uma concessão, mas eu entendo, Jonas, que o preço ele não está de acordo com a realidade socioeconômica do nosso município. Eu, por exemplo, já fui em Gramado, já fui em Balneário Camboriú, lá tem Zona Azul, por exemplo, lá em Balneário é R$ 2 a hora, né? Lá a renda per capita é 10 vezes maior que aqui. Lá existe uma autarquia municipal que opera esse serviço com mão de obra especializada e que o dinheiro fica no próprio município e do que você arrecada aqui você paga o custeio da operação e do que sobra você reinveste em melhorias para a cidade, por exemplo. Então, este exemplo eu trouxe para a Câmara, eu dialoguei com o prefeito, eu fiz indicação da criação de uma autarquia municipal para implementar dentro dela, né, a Zona Azul. E com isso trazer uma tarifa mais barata, reduzir, tirando da São Sebastião, tirando ali da Silvino Pinto, que é uma rua onde os ônibus da colônia param ali, para que a gente possa colocar somente no quadrante que foi debatido ao longo de 10 anos, que era da Francisco Corrêa, João Otaviano, da Rui Barbosa, Tapajós. Se der certo aqui, aí de forma gradativa, desde que haja necessidade, desde que haja diálogo, desde que seja feita a comunicação necessária, você possa ir avançando. Mas primeiro ele precisa dar certo. Dando certo, eu tenho certeza, Jonas, que numa tarifa mais barata, que é o que a gente está propondo, ele vai aumentar o fluxo de pessoas do centro comercial, porque muitas pessoas elas não vão mais para o centro. Que quando implantada a Zona Azul, que tinha aquela multa de R$ 20 para quem nem tinha um aplicativo no celular, aí eu até fiz essa pergunta na Câmara. Mas eu sou obrigado a ter um celular, eu sou obrigado a ter um smartphone, uma internet, esse aplicativo. Alguma coisa está errado aqui, né? Isso não pode. Então, eu bati em cima disso e eu penso que isso afugentou muito o cliente do centro, né? E hoje eu acho que se nós fizermos essa mudança, fazendo uma política de divulgação, com campanha educativa, a gente vai conseguir aumentar o fluxo no centro comercial,
permitiu uma tarifa mais barata, permitindo ali 15 minutos de tolerância, olhando o caso de idosos e pessoas com comorbidades, para que elas possam ter a isenção no pagamento, olhando a situação dos moradores ali do centro, que na época, quando construíram suas casas, a legislação não os obrigava a ter garagem, né? Olhando uma série de situações ali, para que a gente permita, de fato, uma Zona Azul que possa ter um bom atendimento, ter uma tarifa mais barata e, do que arrecadar, levar melhoria de política pública para o centro comercial. Por exemplo, nivelamento daquelas calçadas para que as pessoas possam, quando andarem por ali, ter uma calçada adequada para andar. E hoje você sabe que tem um sobe e desce. Só abrindo um parênteses ali, é fundamental que tenha uma calçada adequada, porque as ruas são estreitas. Isso. A gente tem que ter acessibilidade. Calçada, iluminação de LED para o centro como um todo, sinalização adequada, revitalização do belo centro, a mudança daquelas ruas que eu tenho batido, inclusive, só em Santarém que tem um sistema binário. A Francisco Corrêa desce, a 15 de novembro desce, a 15 de agosto sobe e atravessa dos Martins sobe. Como é que pode? Duas descendo e duas subindo. Quando uma sobe, a outra tem que descer, tem que alternar. Isso é um padrão mundial. Então, se você errar essa descida, que você tem que dar uma volta lá no quarto quarteirão, por exemplo. Então, eu bati muito em cima disso. Bati em cima da taxa no porto, no intramunicipal, desde a cobrança do passageiro quanto a cobrança da embarcação, que traz o passageiro, porque se você cobrar da embarcação, a embarcação vai transferir ao passageiro essa cobrança. Com o aumento de passagem, com o aumento da carga que é levado. Então, esta é uma pauta que também está debatendo. Bati em cima da questão das ararinhas, não que sejamos contra, inclusive nós votamos isso na Câmara. Mas quando nós votamos, Jonas, é que as esquinas, os semáforos, onde já existe ali um índice de acidentes, conforme as estatísticas aí relatadas e comprovadas, onde há um grande fluxo, né, de veículos, que a gente pudesse colocar redutores de velocidade eletrônico ali para inibir esses infratores, para permitir segurança no trânsito, né, resguardando a vida. E o que se viu foi diferente, foi alguns pontos que parece que não houve um estudo. Então, o que eu pedi, reequilíbrio deste contrato, um levantamento sério, né, dos pontos ali, para que eles possam ser levados numa discussão com a sociedade, observando as estatísticas ao longo da existência, né, desses grandes movimentos nas esquinas, conforme eu falei, de acidentes que foram registrados, que nesses pontos, de fato, merece. Mas tem locais aí que parece que ele está mais para multar o contribuinte do que para levar a segurança à vida. Então, eu bati em cima disso também. Tenho debatido a criação de uma Secretaria de Segurança Pública para que a gente possa implementar a Guarda Civil. Guarda Civil essa que já está criada em lei municipal. Foi um projeto lá atrás do então vereador delegado Jardel, né? Eu tenho feito essa indicação ao governo na possibilidade de se criar uma Secretaria de Segurança Pública Municipal para implementar a Guarda Civil. Nós também estamos debatendo a construção de 2 piers em frente à cidade, um em frente à Comã, um em frente à escadaria da Matriz ali, por entender que quando houve ampliação da orla para cá, dos 1.641 metros, esse projeto contemplou os piers, mas aquele pedaço ali não. E na época eu pedi 3. Teve um que foi desabilitado? Na época eu pedi 3 piers, um em frente à escadaria da Matriz, um em frente à Comã e um em frente à antiga panificadora Lucy. E esse que foi desabilitado aqui, ficava muito na praia, muito maior tempo na praia do que, de fato, servindo a população que precisava subir e descer, ele foi deslocado para esse em frente à Lucy. Ou seja, a demanda de 3 ficou 2. E ali pagava-se um aluguel de 2 balsas em cada porto. E na época que nós discutimos, Jonas, cada balsa daquela era R$18 mil. Eram 2 balsas em cada porto. Dava 36 mil vezes 4 balsas, que são 2 portos. Entendeu? 72 mil multiplicado por 12, aí dá quase R$900 mil. Então, se é para você pagar aluguel de balsa, paga um financiamento deste pier, porque vai ficar como bem imobilizado para o município. E nós votamos na Câmara uma operação de crédito na época, né, quando o prefeito Nélio era prefeito ainda, né, para que ele pudesse ter acesso, construir 2 pier aqui. Isso ia custar um pouco mais de 10 milhões,
15 milhões seria para compra de máquinas e equipamentos, que na época a prefeitura estava pagando mais de 750 mil reais de aluguel entre equipamento da Seminfra e equipamento da Semap. O que a gente pensou? Se é para você pagar aluguel, você compra as máquinas novas, coloca uma oficina especializada para cuidar da manutenção, né? Que você vai ter mais efetividade na ponta. Certo. E com isso, os outros 15 milhões que sobrariam para completar a operação de 40, construir o centro administrativo ali atrás da Câmara, atrás da Prefeitura, para que todas as secretarias menores ficassem num só lugar, né? A Prefeitura naquela época pagava quase 300 mil reais de aluguel, né? Por exemplo, tem algumas necessidades lá na ponta que não tem como tirar. Por exemplo, um CRAS, às vezes que é alugado, às vezes alguma UBS que está no imóvel alugado. Né? Aí não tem como, mas você pegar todas as secretarias administrativas, exceto Saúde, que é uma secretaria muito grande, Educação, que é muito grande, Semap, que é muito grande, talvez a Centra, mas a Centra eu acho que a parte administrativa teria que estar ali. Ela é grande porque lá nas pontas ela tem as assistências, mas aqui no administrativo, eu acho que com isso, Jonas, tu economizaria valor de aluguel, número de servidores, energia, enfim, e tu permitia comodidades ao contribuinte que num só lugar ia resolver seus problemas. Você o cara o cara vai numa secretaria, fica ali 10 minutos, meia hora, sai de lá, vai para outra. E essa questão de ter essa unificação, isso existe em vários lugares do Brasil, né? Várias prefeituras já fizeram isso. Eu acho que os centros administrativos são muito importantes, entendeu? Ele permite até rapidez no atendimento, né? Imagina você tirar um alvará, como era antes. Hoje já está muito eletrônico, né? Mas você ia lá na prefeitura fazer um cadastro, você ia lá na Seminfra, na outra secretaria, ele ia lá fazer a vistoria, depois ele voltava aqui, você ia buscar taxa, depois você pagava, depois você voltava para pegar a declaração, trazia aqui para a Seminfra, você ia lá no Corpo de Bombeiro, você ia lá nos Zonoses, você ia lá na SEMA, você ia em vários lugares depois de poder ter num só lugar. Já que você é contador, Maduro, e também está falando dessa questão tecnológica, como é que tá hoje o funcionamento das ações públicas quando se fala de tecnologia? Estamos avançando bem na questão de tirar documentos digitais, essa coisa toda? Sim, ser tudo informatizado. Tem avançado bastante, mas eu defendo que a gente invista mais em tecnologia. Eu acho que a gente vive no mundo digital, né? Eu acho que a inovação ela é muito importante, né, para o dia a dia, e a gente percebe que todos estão buscando essa inovação a partir das tecnologias. Então, eu acho que Santarém tem avançado, tem muito a avançar ainda. Né? A gente tem dialogado sobre isso também, a partir da Secretaria de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, né? Para que a gente consiga cada vez mais avançar, dialogar sobre essa pauta. Você falou também, estava falando um pouco da Zona Azul. Uma questão que eu quero considerar na Zona Azul é o seguinte: você paga um valor, mas se você não utilizar aquele tempo todo, você não fica o crédito. Não fica o crédito. Eu acho que é uma apropriação indébita. Sim, sim. Olha, por exemplo, que nem eu te falei, quando eu fui em Gramado, lá você paga tipo 1 hora um valor, 1h20, 1h40, e você vai fazendo conforme o tempo que você fica. Daí ele vai aumentando gradativo. Sim. Que poderia ser se uma o cara ideia ficar pra 22 cá, minutos, ele paga 22 minutos. Ficou 45 segundos, sim, 45 minutos, paga os 45 minutos. E assim, Jonas, todos nós sabemos que o comércio ele tinha ali um trânsito complicado, você não tinha muito onde estacionar, que era necessário ali uma organização, um ordenamento. A Zona Azul melhorou ali o fluxo, né, permitiu o espaço. Eu sei que cada cidadão, quando vai no centro hoje, ele já tem um lugar para estacionar ali. Não, eu sou a favor da Zona Azul. Aqui eu não estou falando que sou contra. Eu estou debatendo o que eu penso que seja o correto para melhorar o atendimento, para trazer uma taxa mais barata para o bolso do consumidor, porque ali é usado por uma grande parte da sociedade, e que o que se arrecadar pague-se o custeio da operação e do que sobrar seja revertido em melhorias para a cidade. É o que eu defendo. E tem uma pauta, Jonas, muito importante, dentre tantas que nós debatemos, que é a pauta dos mercados santarenos. A pauta dos mercados santarenos, não sei se você conhece o TAC, que houve à época, lá em 2015, quando, por omissão de uma lei municipal que não regulamentava os mercados, que não tinha o que regulamentasse os mercados, as pessoas que ocupam aqueles boxes ali, aqueles congêneres ali,
essas pessoas, elas tinham uma permissão, né? Eles são permissionários. Um contrato com determinado tempo estabelecido conforme o edital que eles concorreram. Só que não existia nada que regulamentasse. E por esta omissão, por uma série de denúncias que houveram, que chegou a conhecimento do Ministério Público, houve, em 2015, um termo de ajustamento de conduta, onde, por uma recomendação do Ministério Público, à época, MP, associações de mercados, Câmara à época, prefeito à época, chegaram a um consenso e homologaram esse acordo. Que um acordo, quando homologado, tem força de lei. E, condicionante a isso, o município apresentou uma lei municipal para regulamentar isso aqui. Entendeu? E dizia lá que, a partir daquela data, contava-se 10 anos para que o município tomasse as providências devidas e desse o ordenamento nesses mercados de Santarém a partir de licitações individuais. Um prazo de 10 anos para esse ajuste. E esses 10 anos é agora em 2025. Está terminando o prazo. E como é que está o andamento? Preocupado com essas questões, alguns permissionários temerosos, com medo de perder seus postos de trabalho, que ao longo da vida, que ali tem famílias que estão há 50 anos nesses mercados, né? Eu fui procurado por presidentes de associações dos mercados, tanto do Mercado Modelo, quanto do Mercado Municipal e Mercadão 2000, que tem 6 mercados em Santarém, mas esses aqui são os maiores, foram os que nos procuraram e que a gente está avançando agora nos outros também. Nós discutimos com as associações, né? Eu contratei uma bancada de advogados para nos auxiliar, juntei com os jurídicos da Câmara, né, para nos auxiliar, dialogamos com a Procuradoria do município de Santarém, fizemos esse diálogo com o Ministério Público, depois nós promovemos audiências sobre isso, levei este debate para a Câmara, apresentei projeto de lei, podendo ter a prorrogação desse TAC, porque tinha uma cláusula lá que dizia que os contratos só seriam prorrogados caso houvesse excepcionalidades. Aí eu levei, num diálogo que nós fizemos com o MP, quais seriam as excepcionalidades. Eu disse, promotor, em 10 anos tiveram grandes enchentes, principalmente as 2 grandes estiagens, né? As grandes enchentes, Jonas, elas alagam toda a região de Várzea, que o peixe fica mais difícil de ser capturado porque o rio fica muito cheio, que durante o verão, conforme as grandes estiagens, os lagos secaram, os peixes morreram, a produção ficou prejudicada e, consequentemente, essas situações emergenciais aqui, elas impactam diretamente na vida de quem produz e na vida dos mercados que absorvem essa produção, né? Durante esses 10 anos, houve uma pandemia, né? Que esta pandemia teve seu primeiro decreto nacional, dia 11 de março de 2020, e o decreto final, dia 7 de maio de 2023. Então, considerando todas essas situação ações, emergencial, né? Que são as enchentes e as secas, e a situação de calamidade, que foi a situação da pandemia, eu acredito que seria uma justificativa plausível, porque esses decretos eles foram emitidos, publicados, reconhecidos e homologados. Então, que permitia ali a extensão desse prazo. E nós avançamos nesse diálogo, né, e chegou-se ao entendimento de que o município poderia fazer uma licitação, modelo concessão, em vez de ser individual, né? Concessão, para licitar o espaço todo. Aí resolveria de uma vez o problema do TAC e, caso quem se habilitasse a concorrer esse certame, né, teria aí um prazo para trabalhar. E dentro deste entendimento, a promotoria, a pedido da Procuradoria do município, ela desarquiva esse TAC de 2015 e faz um aditamento deste termo, alterando o dispositivo de individual para coletivo, dá parecer favorável e conclui para o juiz. E o juiz, analisando o processo, não viu vícios, não viu ilegalidade e homologa este acordo, que fez com que agora a prefeitura tenha, num ato discricionário, né, para ter a decisão a partir do contrato licitatório, conforme houve o pregão, houve o vencedor, o homologado o certame,
encaminhasse à Câmara de Vereadores, que já está lá, esse processo chegou no sábado, né, via DOC. Na segunda foi lido em plenário e encaminhado às comissões para que esta lei, que era uma condicionante lá do TAC, onde dizia que os prazos, que os processos individuais, né, que seria conforme o termo de ajustamento anterior, né, e com este novo julgado ele muda para coletivo, então a gente vai extinguir, né, no parágrafo 2º do artigo 5º este dispositivo e, com isso, devolvendo esta lei aprovada para que o prefeito possa sancionar e, a partir da sanção, assinar o termo de concessão, passando para que as associações dos mercados, né, possam gerir esses contratos, né, fazendo essa organização dentro de cada mercado, supervisionadas aí, né, pelo Poder Público, pelo Ministério Público, por todos os órgãos de fiscalização, para que permita mais prazo, segurança jurídica, para que aquelas pessoas que estão ali labutando há anos, gerando emprego, gerando renda. Lembrando, Jonas, que lá tem quase 800 permissionários. Cada permissionário, se for um homem, ele é um esposo, ele tem uma esposa, ele tem um filho, ele tem uma filha, ele tem um genro, ele tem uma nora, ele tem colaboradores. Famílias, né, ele tem colaboradores. Você está falando diretamente para 10 mil pessoas. Mas, consequentemente, você está falando para a sociedade, para a cidade como um toda. E para a região, porque a produção familiar que vem do Planalto e da Várzea, ele é absorvido aqui. E, a partir dessa absorção, ele é distribuído para outras cidades da nossa região. E lembrando que ali não só vende produto da produção familiar. Ali tem lojas de calçado, lojas de confecção, tem farmácia, tem vários segmentos ali, né, que geram emprego, que geram renda, que fomentam a economia do nosso município de Santarém. Então, essa foi uma pauta que nós debatemos e que hoje, graças a Deus, teve um resultado por esse entendimento conjunto. Maravilha. Trabalho tem muito, mano. E se tu fosse olhar assim, tu tem te empenhado muito, tá citando vários exemplos aí, mas três ações na Câmara que tu te orgulha muito de ter feito. Primeiro, essa do TAC, né, essa da pauta dos mercados. Né. Acredito que a Zona Azul, né, a Zona Azul, tem várias, assim, se eu fosse mais para mim escolher 3, tem uma pauta que não é uma pauta. Tem uma pauta que não é uma pauta política, é uma pauta apartidária, que nós estamos tratando. Inclusive, quando eu saí aqui do podcast, eu estou indo ao Mogi dos Campos, reunir com o prefeito Jailson, com os vereadores, junto à associação e membros voluntários do Hospital de Amor. E, posteriormente, nós vamos a Belterra reunir com o prefeito Ulisses e com os vereadores de lá também, tratando do mesmo assunto. Assunto esse, Jonas, que quando eu fui secretário regional de governo do Baixo Amazonas, eu recebi o Roberto Branco, presidente da Associação dos Membros do Hospital de Amor, me apresentando um projeto que ele já debatia sobre a possível implantação de um hospital de amor, que é o antigo Hospital do Câncer de Barretos. Eu conheço bem esse projeto. Aqui em Santarém. Né? E, naquele momento, ele estava solicitando uma área do Estado, ali dentro daquele quarteirão do regional, para que nós pudéssemos dialogar com o governador e avançar numa conversa que anteriormente ele já até tinha participado ao governador esse assunto. E eu fiz os encaminhamentos, dialoguei com o governo do Estado, levei até a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, pedi que a Secretaria de Saúde, a partir dos técnicos, dos engenheiros da Serpa, viessem a Santarém. Inclusive, existia uma demanda há muito tempo solicitada pelo então diretor do regional, o Dr. Herbert Moreste, de atualização do plano diretor do Hospital Regional. E nós trouxemos essa equipe para esta atualização, e para quem conhece aquele terreno do regional, é um quarteirão muito grande. Né? Ali não tem só um regional, tem uma área imensa, muito grande. E dentro mas aquela área toda pertence ao Estado. Pertence ao Estado. Então, nós fizemos a atualização do plano diretor do regional, onde nós demarcamos também o terreno onde seria construída a policlínica, que está sendo construída, o terreno onde seria construído o NATEA, que é o núcleo especializado a tratamento do aspecto autista, né, que é a primeira vez que ele será interiorizado no nosso estado. Foi um programa que o governador criou no estado do Pará,
implantou na metropolitana e agora está descentralizando e interiorizando o serviço. E a primeira cidade a receber vai ser Santarém. Santarém. Dentro das policlínicas, e a segunda, se não me engano, vai ser Altamira, que também nós tratamos lá em Altamira, quando eu era secretário. E nós separamos uma área também dentro desta atualização do plano diretor para ser construído um futuro hospital regional de traumatologia ali. Um hospital de 100 leitos, sendo 80 clínicas e 20 leitos de UTI. Essa é uma vontade que o governador tem de implantar também um regional aqui, porque você sabe, Jonas, que qualquer acidente, qualquer pessoa que precisa de um atendimento relacionado à traumatologia, ele vai bater lá no hospital municipal. Né? Então existe aqui uma área reservada também para isso, e uma área um pouco mais à frente, que o Hospital de Amor nos solicitou uma área de 120 por 120, nós asseguramos uma área de 100 por 100, que esse documento está quase finalizado, para que nós possamos instalar um futuro Hospital de Amor aí. Mas enquanto a gente não instala, porque aqui é um investimento maior, a gente está avançando na instalação de um centro de prevenção do câncer. Não sei se você acompanhou as nossas redes sociais, então os blogs da cidade aí. Nós estivemos em Belém, agora recente. Nós fomos até a presidência da Alepa, o deputado Chicão, dentro de uma articulação que o deputado João Pingarilho fez, né? Onde nós fomos recebidos pelo presidente, acompanhado do deputado João, com os membros do Hospital do Amor, debatendo 3 pautas. O andamento dessa documentação para finalizar essa área do regional, a disponibilidade de uma ala da antiga UBAN, que é a URIS, para que a gente possa implantar ali um centro de prevenção do câncer, e uma terceira, recurso de emendas parlamentares para a gente fazer a coisa funcionar. Então, o deputado João destinou 1 milhão de emenda aqui, o deputado Chicão já garantiu 1,5 milhão de emenda aqui. Depois nós fomos ao gabinete da deputada Maria, que também se comprometeu, ainda não anunciou um valor, mas vai também destinar emenda para cá. O deputado Wenderson Pinto também vai destinar emenda para que seja instalado esse centro de prevenção. E a gente está dialogando com outros deputados. Por exemplo, deputados federais da nossa região aqui, tem o deputado Júnior Ferrari, que a gente vai procurar, tem um deputado Ayrton Faleiro, que nós vamos procurar também. Dos deputados estaduais, nós vamos dialogar com o deputado Wesley Tomás, com o deputado Ângelo Ferrari, com o deputado Josué Paiva, com o deputado Heraldo Pimenta também, que são deputados da região, somados a deputada Maria e o deputado João. Ou seja, e o deputado Chicão, presidente da LEPA, dentro de um pedido que inclusive o deputado João Pingarilho fez, que ele ajudasse nessa articulação, ele tem dialogado com outros deputados estaduais, inclusive nós estivemos em São Paulo recente, e lá o deputado Chicão já pediu também apoio do deputado Torrinho, do deputado Tiago Araújo, que também se comprometeram em ajudar. E eu acredito que a somatória de deputados estaduais do Pará, a partir desta articulação, a gente vai assegurar um bom recurso para implantar esse centro de prevenção. Quanto seria o recurso? Uma média disponível? Cerca de 18 milhões. Tá. Você acha que com essa, digamos, essa coletiva da bancada aí, eu acredito que a gente vai conseguir. E vai ter também apoio da iniciativa privada aí também. Sim, sim. Então, Jonas, nós fomos nessa viagem a Belém, nós fomos também com a vice-governadora Hanna, que ficou encantada com o projeto, se comprometeu em ajudar. Vai estar aqui em setembro, quando a carreta do Hospital do Amor vem a Santarém, que vai fazer um atendimento a pessoas que precisam desse diagnóstico, lá dentro do Sindicato Rural. Essa carreta acho que vai ficar uns 2 dias em ação lá, para que a gente possa avançar. Então, a vice-governadora Hanna se comprometeu em ajudar, em estar presente, está abraçando essa causa. E a partir dessa nossa ida a Belém, nós fomos convidados a integrar a comitiva do governador Helder numa visita em loco ao Hospital de Barretos, ao Hospital de Amor de Barretos, onde eu estive em São Paulo, acompanhado dos membros do Hospital do Amor aqui também, junto com o governador Helder, junto com o presidente da LEPA, deputado Chicão, junto com o deputado federal Wenderson, e toda a comitiva do governo do estado, dialogando com o presidente do Hospital do Amor no Brasil, que é o Henrique Prata. Esse, Jonas, é o maior hospital da América Latina nessa especialidade. E a gente tem muita fé em Deus que com as tratativas, com os avanços que a gente está fazendo, a gente vai conseguir. Na última segunda-feira de manhã, nós fizemos uma reunião pública na Câmara,
debatendo com toda a Câmara a necessidade de prevenção. Ontem, na sessão, nós votamos dois pedidos que eu fiz na sessão de segunda, que entraram em pauta ontem. Um de pedido de uma audiência pública dia 6 de junho na Câmara de Vereadores, que será sexta de manhã. E já aproveito para te convidar às 9 da manhã, onde a gente vai convidar toda a região oeste do Pará, porque esse projeto é para atender a região. É para ser sediado em Santarém, mas para atender a região oeste do Pará. Projeto regional, né? Isso. E o outro, que é o pedido da cessão de uma ala da URSS para que esse projeto seja implantado. Então, esse é o projeto mais bonito que eu já vi na minha vida. É um projeto que ele toca a vida das pessoas, que é necessário e é uma urgência muito grande para a nossa região. Lembrando, Jonas, que a nossa cidade tem 300 e tantos mil habitantes, mas a nossa região oeste do Pará tem mais de 1.300.000. Ou seja, se nós tivermos um centro de prevenção, a gente vai poder diagnosticar precocemente as pessoas para que elas busquem a tempo um tratamento. Porque a maioria das pessoas, quando descobrem que estão com CA, elas já descobrem no estado avançado e muitas delas, na verdade, às vezes não tem nem a oportunidade de iniciar um tratamento. Acaba alguma delas morrendo na fila de espera. E a gente sabe que o principal remédio para o câncer é o diagnóstico precoce, para que você busque o tratamento. E para isso a gente está tratando, se Deus quiser, de um centro de prevenção para ser instalado em Santarém. Fica feliz de saber que está sendo feito tudo isso, né, em prol das pessoas, né, das pessoas, principalmente que moram aqui na região oeste do estado do Pará. Maduro, bora seguindo aqui. Já teve alguma frustração na política? Poxa, pensei que isso não fosse assim. Isso é constante. Eu acho que assim, quando a gente se candidata, mais quando na legislatura passada eu fui um vereador de primeiro mandato. Você chega com gás, achando que você vai mudar o mundo ali. Comigo vai ser diferente. A parte da Câmara de Vereador, e você vê que não é. A política ela é a arte do diálogo. Né? Nem tudo que a gente quer significa dizer que vai acontecer. Né? Porque uma única pessoa não tem o poder de decisão, né? O vereador não pode chegar lá e vou fazer isso aqui dessa maneira. Não é assim que funciona. A gente não tem o poder de decisão e quando aprovado um pedido na Câmara também não significa dizer que o Executivo vai executar. Nós entendemos, Jonas, que existe uma limitação de recurso. Né? A saúde, por exemplo, no Brasil, a legislação brasileira diz que é 15%, que é pouco. A educação é 25%, é um pouco mais. Então, eu defendo que a saúde precisava, pelo menos, estar igualada à educação, porque a demanda é tão alta quanto. Né? E nós moramos numa cidade que tem 363 anos, né? Santarém. Uma cidade que cresceu sem planejamento, uma cidade que cresceu sem ordenamento jurídico, uma cidade totalmente carente de saneamento. Na verdade, o norte é carente de saneamento, né? Que tem um custo logístico muito alto na nossa região e não é levado em conta o custo à Amazônia quando os recursos federais são repassados. Por exemplo, qualquer recurso federal que é passado para cá, ele se baseia, Jonas, na planilha SINAP, que é uma planilha custo centro-oeste, por exemplo. O mesmo recurso que se faz uma quadra de qualidade lá no centro-oeste, lá no sul, lá no sudeste, não se faz com a mesma qualidade aqui. A logística que você precisa é diferente. Transportar, né? Como é que você vai levar a matéria-prima é mais caro, o insumo é mais caro, entendeu? Então, os incentivos são poucos. Como é que você vai levar, Maduro, tijolo, ferragem num ramal para chegar lá tantos quilômetros para frente? Tudo isso custo, né, do projeto, né? Barco, então, né? Tem que pegar lanche. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que frustra a gente, porque na legislatura passada, eu acho que eu fui o vereador que mais apresentei em termos de requerimento, indicações, trabalho dentro do legislativo em termos de documento. Agora, o que de fato foi efetivado? Né? Aí já não depende mais só de você. Então, já não depende só da gente. Então, assim, a gente sabe que tem limitação. Mesmo. Às vezes falta recurso, às vezes falta boa vontade de fazer. Tudo que eu peço, Jonas, não é para mim. É porque a sociedade nos cobra, porque eu entendo que aquela determinada demanda que a gente apresenta, ela vai levar lá na ponta benefício para alguém. E nós, como representantes da população, nós somos os interlocutores, né, das dores desse povo. Né, e eu tenho certeza que se muita coisa dependesse da gente, muita coisa caminhava talvez mais. Mas eu sei também que muita coisa esbarra na burocracia, na falta de recurso,
o que é prioridade dentro de uma visão minha, às vezes não é prioridade dentro de uma visão de governo. Mas eu acredito que dentro das dificuldades a gente está avançando. Está avançando, é importante estar avançando, né? Caminhando. É. Maduro, tem muitas pessoas da sociedade, muitos, que não sabem qual é o papel de um vereador ou de uma vereadora. E eu estou fazendo essa pergunta aqui para todos os vereadores que estão vindo. De forma bem resumida, o que é um papel, qual é o papel essencial de um vereador? O que um vereador faz pela cidade? Ele é eleito para fazer o quê? Jonas, eu sempre comento nas reuniões que eu faço, em qualquer lugar que a gente conversa sobre política, de forma aberta, que nem a gente está conversando aqui, que o que falta para a população, na minha opinião, em grande parte, é a educação política. Porque um cidadão consciente, ele vai saber o que cobrar, de quem cobrar e como cobrar. Ele vai entender o papel de cada um dentro da política. Eu faço parte do menor poder que existe dentro da política, que é o legislativo municipal, né? Existe o legislativo municipal, o legislativo estadual, que são os deputados estaduais, e o Congresso Nacional, que é o legislativo federal. Diferente da municipal, esses dois aqui, eles ainda têm uma emenda impositiva que determinados problemas ele pode pontuar. Sim. Aqui em Santarém não tem, aqui em Santarém nós Mas não tem temos. Câmara pelo Brasil que tem, né? Tem, existe, inclusive, na Câmara um projeto que a gente está tratando sobre isso, né? A gente vai dialogar com o governo, né, nessa possibilidade. Mas, existe o executivo municipal, estadual e federal, né? O papel do vereador é legislar, né? Criar, alterar, revogar leis. É propor projetos, indicações, a partir do momento que ele envolve a sociedade nesse debate. Eu acho que quando tu envolve a sociedade, tu constrói, né? Eu acho que tu tens que fazer um mandato participativo, que tu possa ouvi-la na ponta. Por exemplo, tu vai lá numa comunidade, eu sou filho lá da região do Aritapera. Eu sei o que precisa na região do Aritapera, mas eu vou lá e dialogo com a sociedade. E nem tudo que é preciso lá a gente está conseguindo avançar. Tem muita coisa que nós já avançamos, e eu tenho muita fé em Deus que tem muita coisa que a gente vai avançar. Por exemplo, a gente vai avançar, se Deus quiser, numa ambulância lá agora, para atender. Quando se fala de região independente da saúde, a região do Aritapera é uma, a região do Urucurituba é outra. Quando se trata de saúde, é a mesma região. Qual é a ideia? De a gente deixar uma ambulância à disposição dessa região para que ela fique lá. E para quando houver uma necessidade, ela ser acionada para até de imediato, trazendo desde defenda um paciente que precisa de um atendimento urgente. Porque às vezes você já tem um sinal de telefonia ruim lá. E quando você consegue ligar para cá, e essa ambulância que podia estar lá, ela está aqui na base, às vezes com problema de manutenção, às vezes, como são poucas ambulâncias, ela já está atendendo um paciente lá na região do Arapixuna, um lá na região do Arapiuns, um lá na região do Tapajós. Então eu defendo que cada região de Rios pudesse ter, né, uma pequena ambulância e ter uma base de suporte aqui. Inclusive, Jonas, falando dessa parte aí, e só fazer um outro projeto que eu vou só te fazer um destaque. Quando eu fui secretário, a partir de uma provocação do delegado Germano, a gente debateu a criação da delegacia fluvial, né, de um centro integrado das forças de segurança a partir de Santarém para trabalhar a segurança no Baixo Amazonas, né. Nós asseguramos esse compromisso com o governador, com o secretário de Segurança Pública, o secretário Alan Machado, está no orçamento do Estado para que a gente possa executar esta obra. Nós a gente está avançando na doação da área, que é uma área ali ao lado do hidroviário, que é uma área que é do Estado, que sobre o domínio do CETRANS, para que a gente consiga ali implantar um centro integrado das forças de segurança, que lá é para estar a Polícia Militar, as lanchas da Polícia Civil, pode ter lá uma lancha da Secretaria Regional, lancha do IML, o bombeiro pode se instalar lá, a SEMA do Estado, a SEMA Municipal, complexo de segurança mesmo, né? o SAMU, porque você pode fazer um termo de cooperação com o município. Sim. E num só lugar. Se hoje você precisar de uma lancha do bombeiro, ela está lá no pátio do Corpo de Bombeiro. A da Polícia Militar está ali no lado daquele campo da Polícia Militar. Da Polícia Civil está lá na garagem da Polícia Civil. E muitas delas, que há muito tempo talvez não usada, está lá com problema de manutenção. E aqui é para a gente ter um centro integrado com oficina náutica,
Porque quando dá problema em alguma dessas lanchas, quando vai para Belém, é quase um ano para voltar, meu amigo. Entendi. Então, a lancha do SAMU, que eu falei nessa base de Santarém, ela pode estar aqui integrada. Né? Então, assim, meu amigo, Tem a questão você falou legislar, mas tem a questão de fiscalização, né? Fiscalização, legislar e fiscalizar. Né? E fazer... Como é que você fala essa fiscalização, como é que ela funciona? O papel do vereador nessa fiscalização? Por exemplo, dê um exemplo para a gente claro, assim. Por exemplo, tu vai na UPA agora, recebe um chamado, uma reclamação de alguém, ou espontaneamente você vai lá. Entendi. Qual é o quadro de funcionário que está lá para atender a população? Quantas pessoas tem na recepção? Tem 3, por exemplo. Aí tu chega lá, tem uma atendendo cada os 2 daqui. Tá. Qual é o médico da porta que está aqui? Aí tu vai lá no plantão de médicos, né? Quantos médicos tem na unidade? Aí tu vai conferir se o médico está presente ou não, se está atendendo ou não, qual é o fluxo que está acontecendo ali. Um exemplo. Esse é um papel do vereador de fiscalizar. Não tendo, de imediato, você vai notificar o governo para cobrar providências a partir da Secretaria Municipal de Saúde. Existe uma fiscalização também em relação ao prefeito, né? Os atos do prefeito também? Todo ato do prefeito, ele nos deve explicação. Para o prefeito gastar 1 centavo, ele deve explicação ao Poder Legislativo. E o Legislativo faz essa fiscalização, né? É Faz. obrigação do Legislativo também fazer. É obrigação. Tá. Assim, então, o principal, Maduro, é legislar e fiscalizar. Legislar e fiscalizar. Basicamente, às vezes as pessoas não compreendem o papel do vereador. Acho que o prefeito vai asfaltar uma rua, acha que o vereador né? só trabalha se ele estiver ali no sol quente, asfaltando a rua, que não é o papel dele. Que não é papel dele, né? Que não é o papel dele. Ele pode conseguir com articulação, né? Eu tenho assim, Jonas, muita consciência do meu papel, entendeu? É que não te falei, eu, acima de tudo, antes de ser um parlamentar, eu sou um cidadão. Que eu quero o bem dessa cidade, que se eu puder de alguma forma contribuir, o meu papel lá é esse. Né? E eu tenho certeza que Santarém ela tem muito a prosperar. Maravilha. Maduro, está chegando aqui próximo do nosso encerramento. Estou fazendo aqui todo mundo, os nossos convidados aqui, eu estou fazendo um bate-bola. Bora. Eu te pergunto, tu fala rápido, sem pensar muito. Tá, bora. Um lugar em Santarém que você ama, que você gosta muito. A orla da cidade. Acho que a frente da cidade ela te dá uma sensação de liberdade. Uma comida, um prato que você adora. Galinha caipira. Um vereador ou uma vereadora parceiro na Câmara. Pode ser mais de um também. Acho que é difícil especificar porque a Câmara toda ela é parceira, entendeu? Para eu aprovar um projeto tem que ter apoio de todos os pares. Eu acho que existe ali... Mas sempre tem alguém que você conversa mais. Eu acho que eu sou muito amigo do Dr. André Razeira. Razeira. Então, no mandato passado, por exemplo, eu sou muito amigo do Ronan. Eu gosto muito dele. Então, assim, se eu fosse pontuar aqui, eu tenho muitos amigos lá. Como aqui na nossa bancada nós somos 5 do MDB, e ao meu lado aqui senta o Erlon, depois o Razeira. E como o Razeira, a gente já é amigo antes de ser vereador, né? Eu sou muito amigo do Jandeilson. O presidente da Câmara. Que esse vereador Jonas, parceiro não significa que você não tem amizade com os eu colocaria aqui o Jandeilson e o Razeira. E o Razeira. Tá. É um político que te inspira. Um político que me inspira. Tá falando em termos nacionais? Qualquer político. Nacional? Qualquer um. Nacional. Eu gosto muito da metodologia de trabalho do Tarcísio. Entendeu? Se você não fosse político, o que você seria? Empreendedor, como sou. Já era, né? Já era antes da política, né? Eu acho que empreender é muito bom. Um medo. Medo? Acho que não tenho. Né? Acho que eu tenho uma família muito alicerçada, entendeu? E eu tenho uma esposa muito parceira, um casal de filhos maravilhosos. Eu tenho... Jonas, o meu pai é vivo, a minha mãe é viva, nós somos 10 irmãos. O papai criou o Márcio a partir dos 8 anos, nós somos 11. O papai passou por uma cirurgia agora, que ele fez 4 pontes. 3 safena e uma ponte mamária agora, 2 meses atrás. Nossa. Foi o meu maior medo, foi esse aí, perder meu pai. Pronto, é isso aí. Um sonho que ainda não realizou. Acho que pretende. Acho que um dia ser prefeito dessa cidade, se for a vontade de Deus. E essa é a última pergunta. Se você fosse prefeito por um dia, o que você faria? Uma única ação? E Jonas, eu, olhando pelo lado do desenvolvimento, eu escolheria secretário muito técnico, uma equipe muito capacitada. Né? Eu acho que eu faria mais concurso público e tentava diminuir muito a ingerência política, entendeu? Eu acho que Santarém ela precisa se desenvolver
E para isso ela tem que ter qualificação, entendeu? Ela tem que ter pessoas capacitadas que possam pensar Santarém para frente. Eu faria um planejamento estratégico pensando em Santarém para 2050. O que nós queremos para o futuro? Né? Nós temos tantas pautas para avançar, por exemplo, distrito industrial. Né? A gente tem dialogado com o governador para que a gente possa ter celeridade nisso, né? Da indenização, a homologação e partir para a área portuária. Porque não adianta ter distrito se não tem porto. Para você ter porto, você tem que ter retroporto. Se você tem retroporto, você tem porto seco. Então vira uma cadeia de negócios que a gente precisa debater. E é a minha última mensagem? Não, vou não? dar as considerações finais Jonas, destacar uma pauta que eu não falei também, que vai dentro dessa linha aqui de desenvolvimento, a questão do aeroporto. As entradas na nossa cidade são pelas estradas, pelos portos e pelo aeroporto. O aeroporto de Santarém, eu fiz uma audiência pública, não sei se você acompanhou, mas eu fui a Brasília com o Enderson, com o Roberto Branco, com o Nélio, secretário regional. Nós fomos recebidos pelo ministro de Portos e Aeroportos, né, Silvio Costa, que é ministro do Brasil, debatendo que o aeroporto de Santarém, num projeto apresentado, esse projeto ele é deficitário. Era pegar chuva, pô, quando você do avião. A AENA ganhou um pacote, um lote do leilão dentro de um pacote de aeroportos. Ela ganhou, se não me engano, 11 aeroportos no Brasil, dos 11, 4 no Pará. Marabá, Altamira, Santarém e acredito que Canaã dos Carajás. Para Santarém, dentro desse pacote de leilão, Jonas, olha o número, 268 milhões. É grana. Primeira etapa do aeroporto, 210 milhões. O que eles vão fazer lá? Uma reforma, uma ampliação, olhando Santarém como uma cidade interior para continuar a cidade interior na visão deles. Continua um puxadinho ali, né? Para fazer um puxadinho, que eles ficam putos de a gente falar essa palavra, mas é a verdade. Se fosse, Jonas, 68 milhões, eu me dava por satisfeito de que esse recurso dá para fazer uma boa reforma e não um novo aeroporto. Mas quando se fala de 268 milhões, meu amigo, lá em 1970, a Infraero já desenhou um projeto de aeroporto para Santarém um pouco mais à frente, com um novo terminal mais à frente, que é o projeto apresentado pelo Roberto Branco. E neste projeto, na minha opinião, na opinião de muitos, Santarém, com esse volume de dinheiro, poderia ter um novo terminal e este terminal que está funcionando para ficar como terminal de carga. Nós temos uma cidade polo, que é a BR-163, quando concluída, que estão trabalhando no trecho do 30, com o asfaltamento que o governador fez na 370, interligando Santarém, Uruará, Santarém, mas acima de tudo integrando a região, encurtando os caminhos, permitindo o escoamento da produção, tornando o produtor mais competitivo, porque o custo logístico ficou menor. Então isso aqui vai explodir de negócio. Com certeza. Com a estiagem agora, Jonas, nós tivemos a real, a prova dos novos de que o Porto de Santarém é o porto ideal para o escoamento da produção. Na estiagem, o Porto de Miritituba ele embarcou através de barcaça pela metade da carga, enquanto o Porto de Santarém estava com 8, 10 metros de profundidade, permitindo que o navio chegasse no porto. Então, se nós avançarmos na área portuária, isso aqui vai dar um boom tão grande, e esse aeroporto que estão pensando pequeno vai continuar sendo pequeno. Macapá, para finalizar esse meu raciocínio do aeroporto, para me simplificar a minha linha de raciocínio, Macapá, Jonas, opera com 599 mil passageiros ano. Macapá, porque tem representação política lá. O Alcolumbre, que hoje presidente do Senado é de lá e lá anteriormente já foi presidente do Senado. Macapá tem um aeroporto novo de 2 pisos, né? Que opera 599 mil passageiros ano, e aqui nós já tivemos lá em 2016, se não me engano, 600 e tantos mil passageiros ano. Hoje nós temos 523 mil ano. Mas se nós aumentarmos, se nós fizermos um novo terminal dentro do que eu estou te falando, que aqui é o aeroporto internacional, e a partir dessa obra ele fica habilitado a receber conexões de voos internacionais, aqui a gente está trabalhando a possibilidade de uma rota Santarém direta a Guarulhos, e assim como outras rotas que vão surgir, vai aumentar muito o fluxo nesse aeroporto, né? Isso, e para isso a gente precisava ter um aeroporto digno, com esfínteres de embarque, que não precisasse o passageiro estar pegando sol, pegando chuva para adentrar a aeronave ou para desembarcar, passando pela humilhação que a gente está passando. Então, essa é uma pauta que nós debatemos em Brasília, fizemos audiência na Câmara, não sei se você acompanhou, construímos um documento conjunto que está
protocolado na Presidência da República, com cópia para a Casa Civil, com cópia para o Ministério de Portos e Aeroportos, para a gente tentar barrar esse projeto da forma que estão fazendo aqui. E este debate aqui, Jonas, nós tivemos a participação do governador Helder, do ministro Jader Filho, lá em Brasília, quando fomos, que eles participaram via telefone, comungando com a nossa ideia conjunta de que Santarém merece mais. Parabéns, Maduro, pelo mandato que está exercendo na Câmara Municipal. Quero te agradecer também, você tirou esse tempo para a gente bater esse papo aqui com a nossa audiência. Valeu muito aí, brigadão. Meu irmão, eu que agradeço, vou estar aqui à tua disposição. Pronto. No momento que você me chamar, seja para um bate-papo como esse, gostoso, que nós ficamos 1 hora aqui, deu vontade de ficar mais algumas horas conversando. O papo tá bom demais. O Jonas tem um compromisso, eu tenho compromisso no Moju e em Belterra, mas se Deus quiser a gente vai ter outras oportunidades, Jonas. Pronto. E quem sabe caminhar projetos aí juntos para Vamos Santarém e a partir de Santarém para nossa região. Vamos bater os papos, um abração, com meu irmão. Para você que ficou até agora, um forte abraço, compartilhe esse vídeo aí com o máximo possível de pessoas, deixa teu like, deixa teu comentário também, um forte abraço, até a próxima.